A Constituição de 88, que unificou a Previdência rural e privada, estabeleceu uma contribuição para aquele produtor, pessoa física, que não tem e não tinha empregados, numa forma de contribuir com a Previdência. Esse artigo, que é o artigo 195 da Constituição, ele foi regulamentado posteriormente, em 1991, e ali, e esta é a razão de toda a divergência, houve uma série de adições indevidas e inconstitucionais em relação a essa contribuição. A começar que a Constituição estabelecia que a contribuição se daria em relação ao resultado da comercialização do produto rural. E a lei previu e prevê que os 2,1% se dá em relação à receita bruta proveniente da comercialização, independentemente do produtor rural já contribuir com o seu empregado para a previdência privada ou não. O Supremo levou muito tempo para julgar esta lei inconstitucional, só o fez em 2011. E quando o fez, argumentou que a lei, extrapolando os limites constitucionais, estabeleceu uma bitributação ao impor também ao produtor rural que tem empregados a cobrança da Previdência. Além disso, ela mesma, o próprio Supremo, percebeu que a lei foi além quando estabeleceu que a incidência se dá sobre a receita bruta proveniente da comercialização. Enfim, houve uma série de recursos extraordinários e o Supremo, nesses recursos, analisou pela inconstitucionalidade, até que uma nova lei viesse. Só que ela veio. Houve uma emenda constitucional em 98, regulamentada em 2001, e esta lei, agora recentemente, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sempre aprendi nos bancos das universidades que direito tardio, que justiça tardia não é direito, é mero remendo de alguma coisa que não seja justiça. Consequentemente, isso tudo causou uma insegurança jurídica tremenda no setor hoje que é considerado o carro-chefe da economia brasileira. Um setor que não só quantitativamente mexe com o equilíbrio das contas públicas, superávit primário, mas qualitativamente ajuda o Brasil, colocando alimento na mesa do povo brasileiro e gerando empregos tão necessários para a nossa população. Essa insegurança jurídica, essa instabilidade faz com que hoje nós tenhamos esta casa que ter a responsabilidade não só de analisar a medida provisória que está aqui em tramitação, como também ter que votar esse projeto de resolução. Eu, de forma muito objetiva, senhor presidente, quero dizer o seguinte: como jurista, eu tenho dificuldade em aprovar o projeto de resolução da senadora Cátia Abreu por 3 razões, eu ficaria pelo menos em 2. Primeiro, nós estamos falando de um projeto de resolução que altera uma lei que não mais existe, porque ela já foi revogada pela lei de 2001. Ainda, no que se refere a essa questão, esta casa, o ano passado na CCJ, já votou matéria similar relatada pelo senador Armando Monteiro, consequentemente pedindo o arquivamento, considerando, portanto, a matéria prejudicada nos termos regimentais. Mas em que pese esta minha posição jurídica, muito clara, inclusive, este voto que dou, e peço aos senhores e senhoras senadores que deem, é um voto político, de efeito político e não jurídico. Para quê? Para que, com base nesta projeto de resolução, que pode até ser questionado depois, nós possamos, não só na medida provisória, talvez nem nela, possamos, nos embargos declaratórios junto ao Supremo Tribunal Federal, pedir a modulação da sentença, para que os ministros possam, confirmando que a lei seja constitucional, pelo menos possam tornar sem efeito e, com isso, deixar de cobrar e entrar naquele instituto que chamamos da remissão, ou seja, o perdão da dívida dos produtores rurais no que se refere aos anos passados.